Olá, meu amigo, minha amiga, que vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. É uma mensagem de reflexão sobre a morte do Senhor Jesus nessa sexta-feira santa que o mundo comemora para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não questionamos se foi essa data ou se não foi, nós apenas concordamos que é um dia de reflexão, é um dia de um silêncio interior, de meditar sobre tudo o que Jesus fez por nós. E é interessante observar que no Velho Testamento, Isaías já profetizava como seria a morte do Senhor Jesus 700 anos antes da vinda dele, que o Velho Testamento sempre fala de como que seria a vida do Senhor Jesus aqui na Terra. Então eu gostaria de meditar com você sobre essa passagem aqui em Isaías. Se você tiver sua Bíblia, possa meditar também, acompanhar o texto, ler e meditar, que é muito bonito. Lá no Isaías 53, no versículo 4, começa assim: verdadeiramente, ele falando do Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois eu queria também meditar no dia da crucificação de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 43, que diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos de dor, pela injustiça cometida, por não reconhecerem que o Senhor Jesus era o Messias tão esperado, não reconheceram que ele era o Deus vivo e que ele era o puro amor e que ele não tinha pecados, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então eu gostaria nessa mensagem de fazer algumas considerações com os irmãos, que o Senhor Jesus, ele merece toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Ele fez isso tudo por nós, ele morreu por cada um de nós, levando sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades. Tudo ele levou sobre si, uma dor tão grande. Foi humilhado, foi esbofeteado, apanhou, depois morre naquela morte de cruz, uma morte dolorida, insuportável, com muito sofrimento, para nos deixar a mensagem do amor. E o que nós poderemos dar de resposta ao nosso Senhor Jesus por este sacrifício? A nossa resposta é gratidão. A nossa resposta é solidariedade. É fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Porque o Senhor Jesus veio falar desse amor, do amor incondicional, que perdoa tudo, que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem.
e ele revolucionou os conceitos, principalmente os conceitos do amor aos oprimidos, porque ele veio para os pecadores, ele veio para os marginalizados, ele veio nos ensinar e estender a mão para o necessitado, mostrando ao mundo que todas as pessoas têm o mesmo valor, que uma alma para ele vale muito, muito, muito. Por isso que tem uma passagem bíblica em que ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma que estava perdida. Uma das parábolas que o Senhor Jesus contou para nós. Então, na sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa, é momento de reverência, de meditação, de reconhecer o nosso Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas e nos rendermos a Ele de todo o coração e o adorar, reconhecendo que nós não somos nada, somos somente pecadores, mas nós tivemos acesso ao Pai quando aquele véu do templo foi rasgado, no momento da morte do Senhor Jesus. Não é deixar de comer carne hoje, não é deixar de fazer certas coisas que vai agradar ao Senhor. Eu me lembro quando criança, no dia da Sexta-feira da Paixão, a gente não podia bater um prego dentro de casa, não podia trabalhar, não podia fazer uma limpeza, não podia fazer nada. Talvez a minha mãe não entendesse, né? A religiosidade falava com ela que ela tinha que agir assim. Mas ela tinha temor a Deus. Mas o mais importante hoje é o nosso entendimento, que não é porque a gente não possa fazer nada, mas é um dia de lembrar, trazer à memória o sacrifício de Jesus, reconhecê-lo como o único suficiente Salvador, pedir perdão pelos nossos pecados e principalmente nos converter. Mudar a direção da nossa vida, aceitando os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta querer deixar de comer uma carne e continuar falando mal dos outros, tratando o outro com indiferença, se achando melhor que o outro. Inclusive, nesse momento dessa pandemia, o que a gente tem mais observado é essa necessidade de proteger o outro, de cuidar do outro para também nos proteger. Porque se o outro é contaminado, ele pode passar para inúmeras pessoas esse vírus. Então, até nisso, eu creio que Deus tem um propósito de permitir que o ser humano reconheça a sua fragilidade como ser, como pessoa, emocionalmente, fisicamente e principalmente reconhecer que nós não somos nada sozinhos, que nós dependemos uns dos outros e todos nós dependemos do agir de Deus. E eu gostaria também de salientar que o nosso Senhor, ele foi oprimido ali na cruz por nós. Quantos de nós somos oprimidos pelos outros? E o Senhor Jesus nos chama a doarmos para o outro, a nos colocarmos no lugar do outro, sabe? As nossas transgressões, as nossas rebeldias, né? As nossas iniquidades, os nossos erros, pecados. Isso tudo precisa ser mudado na nossa vida. Como que nós podemos mudar? Nós podemos mudar lendo o Evangelho, lendo as mensagens que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. A palavra de Deus é viva e é eficaz. E se o Evangelho não transformar o coração do homem, através da palavra, através da ação do Espírito Santo, não há ninguém que mude. Talvez nesse momento de pandemia, no momento em que muitas vidas estão sendo ceifadas, talvez agora as pessoas estejam reconhecendo o valor do outro, reconhecendo as nossas injustiças sociais, de ver que o outro está vivendo em condições subhumanas, mas não estende a mão. Na minha mente, às vezes eu fico pensando nas pessoas lá da África, aquelas crianças tão sofridas, precisando de água, de alimento, e pessoas que podem resolver, pessoas que podem estender a mão, que podem estar ali socorrendo, levando esse alimento, ajudando aquele povo, não faz questão nenhuma de ajudar. E hoje aqui no Brasil, nós estamos assistindo vários movimentos de solidariedade, pessoas levando alimento às favelas, socorrendo os aflitos nessa hora.
E eu acho que é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Que cada um de nós tome o amor de Jesus no coração e saia para fazer o bem. Que vai estender a mão para alguém que precisa mais que nós. E não é só o alimento material, mas é o alimento espiritual, o alimento emocional. Que você leve consolo, que você leve conforto também espiritual e emocional para as pessoas, principalmente aquelas que neste momento, por não conhecerem o amor do Senhor Jesus, estão presas na dor, no medo, na angústia, e não estão em paz como nós estamos. Por quê? Porque nós temos a paz que o Senhor Jesus deixou para nós. E elas talvez não conheçam essa paz. E é preciso que eu e você levemos a essas pessoas essa paz. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que essa mensagem você